Quando a desconfiança toma conta do relacionamento, como lidar? Como fazer o marido ajudar sem ter que arrumar briga? O que fazer quando os avós gostam de se intrometer na educação dos netos? Como não divergir na educação dos filhos quando o marido quer algo e você quer outra coisa? Jane, sou juntada, não casada. Você acha que o inimigo entra ainda mais nessa situação se a gente ainda pretende ter mais filhos? Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, a um novo quadro, na verdade, que é o quadro Na Cama com a Jane. Esse quadro que vai trazer aqui dicas picantes, vai trazer intimidade, relacionamento. É a Jane conselheira, na verdade, porque esse quadro, ele surgiu de uma caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá que você tá perdendo, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui. Então, lá no Instagram eu abri uma caixinha bem focada em relacionamento, dicas matrimoniais, dúvidas, porque eu recebo muitos pedidos de ajuda, conselhos no meu direct. Então eu percebo que muitas vezes são perguntas recorrentes, dúvidas recorrentes, situações recorrentes, que às vezes as pessoas até têm vergonha de perguntar. Então eu resolvi trazer isso aqui para poder ajudar o maior número de mulheres possíveis. E é claro que aqui eu vou dar a minha opinião, que não é uma verdade absoluta, mas que é a minha opinião, a minha visão, né? Tô aí há quase 12 anos casado, vai fazer, na verdade, daqui 2 dias vai fazer 12 anos de casamento, 13 anos de relacionamento. Então aqui eu vou reunir, né, a minha sabedoria, meu aprendizado, cursos que eu já fiz. Tô encerrando agora, formando agora no curso Casados para Sempre, que é um curso completamente pautado na Bíblia, né, para casais, para relacionamentos. Então eu espero que eu possa ajudar e somar aí no seu casamento, no seu relacionamento, tá? E as perguntas eu sempre vou deixar lá no Instagram. Quando eu abrir para esse quadro, vai ser lá no Instagram. Então já me segue por lá para você poder mandar sua perguntinha pro próximo vídeo desse quadro, tá? E mais uma coisa, eu tô gravando de frente pra janela, porque estou gravando, né, na minha cama, então eu estou de frente pra janela e a luz tá oscilando bastante, então talvez vocês vejam essas mudanças aí, importante dizer. E antes de tudo, já se inscreve no canal se você não é inscrito aqui, porque quem não é inscrita não pode assistir os vídeos. Brincadeira, pode, né? Mas se você quiser se inscrever, vai me deixar feliz. Então vai ali embaixo, se inscreve, deixa o like no vídeo e deixa sua pergunta, seu comentário também, se tiver alguma situação que você queira contribuir. Isso é muito legal, porque outras mulheres leem os comentários e podem ser ajudadas. Então bora para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Dai, e ela mandou assim, ó: como retomar a intimidade do casal? Aqui eu acredito que ela esteja falando da intimidade física, né? Mas eu acredito muito que para intimidade física retomar, antes disso precisa retomar a intimidade do relacionamento, que por muitas vezes e por diversos motivos acabou se perdendo. Isso pode acontecer pela rotina cansativa, pela rotina com filhos, por, enfim, diversos motivos, trabalho. Para isso acontecer, para retomar essa intimidade, eu acho que a gente precisa priorizar os momentos juntos, que tem se perdido ao longo do tempo, né? Eu percebo que cada vez mais a gente tem curtido mais a nossa solitude. Eu sou uma pessoa assim, né? Adoro curtir a minha solitude. E aí, um exemplo aqui. Vamos supor que os dois trabalhem fora, ou só um trabalhe fora. Mas no momento à noite, quando estão em casa, um tá no sofá e o outro tá na cama. Nem tem um relacionamento ali, não conversam, não sabem o que aconteceu na vida um do outro, no dia um do outro. Não leem juntos, não fazem um devocional juntos, não assistem a um filme juntos, não tem um programa juntos. Então, assim, são pessoas que se conhecem, estão vivendo na mesma casa, mas não se relacionam. Então, eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado de se relacionar de fato, sabe? É claro que não vai ser todos os dias que a gente vai conseguir fazer isso, não vai ser todo dia que a gente vai conseguir assistir um filme, que a gente vai conseguir talvez jantar junto. Tem dias ou outros que isso não vai acontecer, mas em via de regra precisa ter um momento de casal naquele dia, sabe? Precisa ter um momento do casal naquele dia, mesmo que seja um momento de dormir, deitar no mesmo horário na cama, ler um livro juntos, fazer devocional juntos, fazer uma oração juntas. Então, assim, encontrar na rotina de vocês um momento que vocês consigam se conectar, que vocês consigam saber o que tá acontecendo na vida um do outro, o que tá passando na cabeça um do outro, porque muitas vezes aquela pessoa ali tá passando por situações que a gente não faz nem ideia, e é a pessoa que está dentro da nossa casa. Eu até fui num culto para mulheres essa semana lá na Igreja dos Filhos, a igreja que eu frequento, e a pastora tava falando, né, sobre a intimidade do casal, falando assim, muita mulher fala que eu não tenho vontade, eu não vou fazer nada contra a minha vontade. E aí ela até citou algo que eu achei muito inteligente, sabe? Ela falou assim:
Deus mandou você amar o seu inimigo. O que você acha que Deus manda você fazer com o seu marido? O que você acha que Deus manda fazer com o seu marido? Você precisa amar o seu marido. E não é só em palavras, é em atitude. E a relação sexual é uma forma de amar, porque para os dois serem uma só carne, precisa ter, minha irmã, precisa ter. A relação sexual Deus colocou no casamento, porque isso é algo santo dentro do casamento. Isso a gente cresceu, muitas pessoas cresceram acreditando que o sexo é algo ruim, é algo sujo, é algo profano, mas não é. Sexo é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa dentro do casamento e foi feito para isso, para dentro do casamento. E daí antes lá de casar, quer fazer, né? Quer fazer. Depois que casa, não dá valor a isso, sabe? Então a gente precisa valorizar. E aqui eu não tô falando que você precise fazer algo contra a sua vontade, tá? Não é isso. Às vezes você realmente tá enfrentando algum problema de libido, algum problema hormonal. E aí, minha amiga, se isso está acontecendo, procure ajuda, tá? Procure ajuda, vá procurar um especialista. Tem tratamentos, tem suplementos, remédios, enfim, você pode tratar para voltar essa libido. Mas, em via de regra, se está tudo normal e o que tá te tirando essa vontade é simplesmente a rotina cansativa do dia a dia, coloque como prioridade, assim como tomar banho, assim como escovar o dente, assim como fazer atividade física. Isso é mais uma prioridade na sua rotina, é mais uma coisa que está na sua rotina. E eu percebo que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, essa falta de vontade até o momento de fazer, né? É aquela coisa da preguiça. Ai, daí depois eu tenho que tomar banho, ai, daí depois isso, ai, daí, sabe? A gente fica cheio daquelas coisas da preguiça de realmente colocar aquilo como compromisso. Mas depois, quando tá lá no momento, nossa, maravilhoso, foi, que legal. Mas o fato é chegar até o momento. E isso é simplesmente preguiça e não colocar isso como prioridade. Então, ponto número 1. Prioridade. Coloque isso como prioridade na rotina de vocês. Coloca filho para dormir mais cedo, tenham momentos a dois, tem um dia da semana, 1, 2 horinhas que os filhos consigam ficar ali com um amigo, com um parente, enfim, com alguém de confiança, para vocês terem uma relação, para que vocês consigam, não só o ato, né, mas para que vocês consigam jantar juntos, para que vocês consigam conversar. Isso é muito importante. E se você tem qualquer trava espiritual em relação a isso, minha amiga, vá tratar, porque muitas vezes essa falta de vontade é simplesmente uma trava emocional que lá atrás você sofreu, algo que te falaram, ou algum abuso, algo que até que ficou no seu inconsciente que você não sabe, mas que precisa liberar essa trava, tá? Então vá atrás, porque não é normal não ter vontade, não é normal fazer uma vez no mês, não é normal, tá? A gente acaba banalizando isso e colocando isso na nossa rotina como, tá tudo certo, mas não tá tudo certo, então vá atrás. A Lid perguntou, quando a desconfiança toma conta do relacionamento, como lidar, o que fazer? Beijo, Lid. Então, tem que analisar da onde tá vindo essa desconfiança, porque uma desconfiança não surge do nada, né? Então, assim, da onde? Por que surgiu essa desconfiança? Foi uma mensagem que pegou no celular, no computador? Foi um comportamento que não convencional, que te passou insegurança, ou sua ou dele, né? Enfim, não sei. Analisa o que foi, qual é a causa disso, e aí precisa solucionar essa causa, entender, né? O porquê, da onde tá vindo isso. Agora, se essa desconfiança simplesmente surgiu do nada, sem nenhum motivo aparente, sem ter acontecido nada, sem ter visto uma mensagem, sem ter um comportamento diferente, aí realmente pode ser que essa pessoa esteja enfrentando um problema, uma depressão, uma ansiedade, algo nesse sentido. Então, o fato é, descubra a causa e aí trate a causa. A Rafa perguntou, como fazer o marido ajudar sem ter que arrumar briga? Beijos, amo te acompanhar. Então, aquela famosa educação positiva. Vocês já viram, gente, agora que tá até os memes no Instagram, assim, um meme não, uma trend no Instagram das pessoas falando, eu aplicando educação positiva com meu marido, né? Você prefere lavar a louça agora ou lavar a louça daqui 5 minutos? Não, mas brincadeiras à parte, não é isso. O que eu acredito, eu já enfrentei isso no meu relacionamento lá no começo, de que não existia essa ajuda. Depois eu comecei a falar, eu falava, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você lave a louça. Só que eu me sentia sobrecarregada de falar, porque eu sentia que eu era como se fosse um filho, sabe? Nossa, eu preciso ficar falando pro meu marido fazer, eu não quero falar, porque eu me sinto como se fosse mãe, e pra ele também não deve ser legal, porque ele sente como se ele fosse um filho que tivesse sendo mandado. Então, isso às vezes causava muitas brigas
faz de fato no relacionamento, né? E aí o que funcionou pra mim? Elogiar quando ele fazia algo que eu gostava, algo que me agradava. Então, lavou a louça. Nossa, amor, que legal que você lavou a louça. Eu me sinto tão feliz, tão mais leve quando você lava a louça. Outra coisa, ter momentos de conversa, não no momento da briga, não no momento que, né, você tá brava e chateada, mas de chamar pra conversar e falar assim, nossa, amor, olha, tenho me sentido um pouco sobrecarregada, eu tenho me sentido mal por conta disso. E eu não quero ter de ficar te falando de ir pra lavar a louça, porque eu acho que vai ser chato pra você vai se sentir mandado, eu vou me sentir como se eu tivesse de mandar alguém fazer, né, como se eu estivesse mandando um filho, por exemplo, e eu não me sinto bem com isso. E eu me sinto muito feliz e muito grata quando você lava a louça, quando eu chego em casa e a louça tá limpa, quando a roupa tá lavada, sabe? Trazer ali exemplos do dia a dia de vocês e tentar encaixar isso na rotina. Acordos também são muito importantes. Então, hoje, por exemplo, eu fico o dia inteiro em casa, eu trabalho, eu tenho meu trabalho, mas o meu trabalho é infinitamente mais flexível e além de ser infinitamente mais flexível, dentro do meu trabalho, que é gravar vídeos, inclui, né, a minha rotina, limpar a casa, essas coisas. Então, hoje, assim, vou dizer que 80% do trabalho sou eu que faço, ainda que a gente tenha uma diarista, a diarista vem aqui e faz a faxina pesada, mas 80% do serviço sou eu que faço. E a gente tem acordos, então assim, ele geralmente dobra a roupa, eu lavo a roupa, deixo no cesto e ele à noite, quando vai ver TV, ele pega a roupa lá no cesto e ele dobra, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. E a gente tem esses acordos e esses acordos funcionam muito bem, sabe? E aí é ver o que realmente funciona pra vocês, encontrar aí o meio termo, mas eu acho que realmente a forma de falar, ela vai ser muito importante e entender também como falar, né? Porque pode ser que pro seu marido, ele goste de ser avisado, ele goste que fale pra ele, que informe o que precisa ser feito, mas para algumas pessoas isso não vai funcionar, que era o meu caso, né? Então é encontrar o que funciona na sua realidade, no seu relacionamento. A Priscila mandou assim: sinceramente, não vejo nenhum motivo feliz no meu casamento. Eu já pedi pra Deus mudar minha visão, mas é uma tristeza. Tenho filhas gêmeas de 14 anos, penso muito nelas. Como mudar isso? Pri, pega o papel e caneta e anota pra mim quais foram os motivos que fizeram você se apaixonar pelo seu marido. Por que você se apaixonou por ele, sabe? Quais são as qualidades que ele tem? Eu sei que talvez ele seja uma pessoa difícil de lidar. Aliás, eu acho que todos nós somos pessoas muitas vezes difíceis de lidar, né? A gente tem particularidades, a gente tem ali às vezes um temperamento difícil, um temperamento ruim, mas quais são as qualidades que fizeram você se apaixonar pelo seu marido? O que ele tem de legal? O que ele tem de bom? O que ele tem de especial? Eu tenho certeza que se você começar a olhar o lado positivo que ele tem de bom, você vai encontrar sim. E aí, eu quero até recomendar aqui pra vocês um dorama que eu assisti esses dias que eu achei muito bom, chama Rainha das Lágrimas. Basicamente conta a história de um casal que eles estavam à beira do divórcio e quando ele foi entregar a carta de divórcio, né, o contrato de divórcio ali pra ela contou que ela tinha 3 meses de vida. E aí ele não entregou, porque ele pensou, bom, ela vai morrer daqui 3 meses, então 3 meses eu aguento. E aí ele não entregou a carta de divórcio pra ela. E aí começa a contar a história deles, sabe? Começa a mostrar a história, tudo que eles viveram, começa a mostrar todos os desafios que eles passaram e também o olhar deles sobre ela que começa a mudar. E o que eu achei muito lindo nisso é que mostra que basta a atitude de uma pessoa mudar em relação ao casamento, que o casamento começa a mudar. Então eu sei que às vezes a gente não quer ser a pessoa que dá o braço a torcer e muda, né? A gente não quer ser a pessoa que... Por que eu preciso mudar? Eu vou fazer. Por que ele não faz, né? A gente pensa isso, não é verdade? Claro que a gente pensa. Mas aí é questão de você pensar assim, eu não tô fazendo pra ele, eu vou fazer pra Deus. E aí você ora e entrega. Porque aí quem vai mudar o seu marido não vai ser você, vai ser Deus que vai mudar o seu marido através daquilo que você está fazendo, através das suas atitudes, através da sua oração. E é claro que aqui eu estou falando, gente, de um relacionamento saudável, que caiu na rotina, que perdeu às vezes ali a intimidade. Eu não estou falando de agressão, não estou falando de abuso, eu não estou falando de abuso psicológico, eu não estou falando disso, tá? Sempre que qualquer mulher que vem até mim falar, olha, eu tô sofrendo abuso psicológico, tô sofrendo abuso físico e tudo mais,
sociais, eu falo, olha, amiga, separa, distancia, sabe? Mesmo que você queira orar pela vida daquela pessoa, eu acho realmente que você deve orar pela vida daquela pessoa, mesmo que ela esteja te fazendo mal, você se afasta, você não coloca a sua vida e a vida da sua família, né, dos seus filhos, das suas filhas em risco. Então, aqui eu tô considerando que a gente tá falando de um relacionamento saudável, tá? Que apenas os dois se afastaram, aquela coisa que a gente vê acontecendo. Mas, outra coisa que eu quero falar aqui pra você também, muito importante. Hoje, principalmente com o acesso que a gente tem às redes sociais, a gente vê um mundo perfeito na internet. E a gente sempre olha aquilo de bandeja, né? Que casamento lindo, que casamento perfeito. E a gente começa a questionar a nossa felicidade. Por quê? Porque a gente tem acesso aqui nos bastidores. E a gente vê que tem o lado bom, mas a gente vê também o lado ruim daquela pessoa. E aí a gente começa a questionar, nossa, mas eu acho que eu podia romper esse casamento aqui e encontrar alguém melhor. E aí é um engano. É um engano por quê? Porque você vai encontrar uma outra pessoa que pode até ter qualidades diferentes, mas ela vai ter defeitos diferentes também. Então, o mundo hoje, ele tá muito cruel, sabe? E a gente não pode se enganar que é muito mais fácil encerrar um casamento e começar um casamento novo, sabe? Não é mais fácil. São feridas que vão estar expostas ali, feridas que vão estar abertas. É você começar tudo do zero, é você, sabe, assim, se desprender de toda uma história que é muito difícil. Então, se existe amor, se existe respeito, se, sabe, existe isso, vocês têm a base, o resto vocês conseguem reestruturar, sabe? Porque amor não é aquele fogo, aquela, ai meu Deus, aquela coisa avassaladora. Isso é paixão, e paixão tem um curto período de tempo que vai durar. O amor é decisão, o amor é escolha, o amor é você ver os defeitos do outro e ainda assim decidir permanecer. Por muitas vezes eu me questionei o que era amor, sabe? Eu me questionei muitas e muitas vezes sobre o que era amor. Me emociono de falar isso aqui pra vocês, porque eu não entendia o que era amor. Eu achava que amor era aquela paixão, e eu falava, então eu não amo mais, porque eu não sinto mais essa paixão, esse fogo. E Deus me mostrou que não é isso. Amor não é isso. Amor é determinação, amor é escolha, amor é você lutar e permanecer mesmo quando as coisas estão difíceis. Amor é você olhar os defeitos daquela pessoa e ainda assim lutar para restaurar quantas vezes for necessário, sabe? Porque as pessoas veem aqui o meu casamento, o lado do meu casamento que eu mostro, e acreditam que, então é perfeito, os dois não brigam, os dois, né? E não é nada disso, a gente briga muitas vezes, a gente tem muitas dificuldades, nós somos muito diferentes em vários aspectos, mas a diferença é que o amor nos faz permanecer, nos faz continuar lutando. Isso é o amor é uma decisão. Então não se iluda achando que é muito mais fácil começar do zero e eu vou pegar uma pessoa nova ali porque aí eu posso modelar do jeitinho que eu quero tudo de novo. Não é mais fácil. Você só vai encontrar outros defeitos que você vai precisar lidar, sabe? Essa pergunta não tem um nome da pessoa, então vou ler a pergunta aqui. O que você faria se a família do seu esposo causasse muita confusão com ciúmes e mimimi? Eu chamaria o meu esposo, conversaria com ele e falaria, amor, isso me incomoda, eu preciso que você tome uma atitude, uma posição em relação à sua família, porque você é filho, você continuará sempre sendo filho, eu sou nora, e se eu me impor, se eu brigar, se eu falar tudo aquilo que eu penso, aquilo pode acabar rompendo relações e aí vai atrapalhar a relação de vocês também. Então eu preciso que você se imponha em relação à sua família e coloque limites. Então o correto é o marido se impor em relação à família dele e não você, porque isso pode causar realmente um atrito entre você e a mãe, enfim, a família, e isso vai atrapalhar até mesmo a relação do seu marido com a família. Ele sempre continuará sendo filho, né? Então essa é a minha visão sobre isso. A Thaís perguntou, o que fazer quando o marido não gosta de conversar, mas com outras pessoas sim? Seria como assim? Conversar sobre o relacionamento? Sobre DR, por exemplo? Ou conversar coisas do dia a dia? Tipo, oi amor, tudo bem? Como foi o seu trabalho hoje? Conversar sobre futuro, sobre visão de mundo? Seria em relação ao quê? Conversar muito amplo. Se for em relação à conversa de relacionamento, futuro e tudo mais, aquela pergunta lá no começo de como retomar a intimidade vai servir aqui também. Agora, se for em relação a DR, aí precisa entender, né, que às vezes a pessoa não quer briga, não quer atrito, e aí encontrar uma forma de fazer isso
isso, não no momento que está as coisas acaloradas, mas depois que as coisas se acalmaram, sabe? Então é realmente entender a personalidade de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu sei que o meu marido, ele tem muita dificuldade em conversar no momento que ele está bravo. Ele precisa do tempo dele para conseguir se acalmar e poder conversar. Eu não, eu sou diferente. A gente discutiu agora, por mim a gente já conversa, já resolve, acabou, sabe? Lavou, tá novo, eu sou assim. O meu marido não, então a gente precisa entender a maneira de cada pessoa processar as ideias, sabe? Cada pessoa vai ter o seu jeito. Então é entender isso em relação ao seu marido também. A pergunta da Tininha: o que fazer quando os avós gostam de se intrometer na educação dos netos? Eu acho que aqui cada um precisa conversar com a sua família. Você conversa com a sua família, ele conversa com a família dele e explicar realmente: olha, agradecemos o carinho, a preocupação com a nossa família, com os nossos filhos, mas a gente prefere fazer de tal jeito. E pelo visto, você realmente se incomoda, né? Porque às vezes as pessoas falam coisas pra mim, um avô, uma avó, alguém da família fala algo porque quer ajudar e eu simplesmente falo, ok, tá bom. Só que se eu não quero fazer, eu simplesmente não faço, sabe? Eu só ignoro, né? Aceito a sugestão da pessoa, mas não aplico. Então, mas isso não é uma coisa que me incomoda. Agora, se isso te incomoda, realmente precisa colocar limites. Então, você conversa com sua família, ele conversa com a família dele, pra que isso não aconteça mais. Sol baixou, tive que dar uma ajustadinha na luz aqui. A Samara perguntou: como não divergir na educação dos filhos quando o marido quer algo e você quer outra coisa? Quando você descobrir isso aí, você me conta, tá? Quando você descobrir, você me manda uma mensagem me contando, que eu vou querer muito saber. Porque aqui, gente, eu e o meu marido, nós não brigamos por conta coisas do casal. As nossas maiores brigas são por conta das crianças, porque a gente não concorda em várias coisas na maneira de criação deles. E aí, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que eu pesquiso muito, eu leio muito, eu vejo podcasts, eu vou atrás para entender sobre educação, sobre, enfim, o cérebro da criança, desenvolvimento, eu gosto de ir atrás disso. O meu marido, ele já não é essa pessoa, ele é aquela pessoa que, eu tive essa criação, então eu vou replicar essa criação. E muitas coisas eu não concordo. E aí, o que eu falo pra ele? Eu falo: amor, eu entendo que você queira replicar a sua criação, mas pelo que eu estudei, pelo que eu tive de experiência e fui atrás, isso não funciona. Então, se você quer persistir nisso, eu faço o seguinte, você pega esse livro aqui, esse podcast, essa pessoa aqui, você vai estudar, vai entender como funciona e aí depois a gente volta a conversar. Se você quiser estudar e me trazer argumentos, aí a gente vai, chegar num consenso. Agora, se é simplesmente por replicar criação, aí eu não posso concordar com você, porque eu estudo muito pra entender sobre como educar os nossos filhos. E aí foi isso que eu fiz, gente. E aí a gente, de vez em quando, ainda rola, umas briguinhas, porque muitas coisas a gente não concorda, infelizmente. A Fernanda perguntou: Jenny, sou juntada, não casada. Você acha que o inimigo entra ainda mais nessa situação? Fer, diante da Bíblia, eu acredito que sim. Por quê? Porque o casamento, ele é algo importante para Deus. Mas é só uma simbologia. A Bíblia, ela é recheada de simbologias, né? A aliança é uma simbologia e tudo isso é muito importante para Deus. Não é à toa que Jesus veio à Terra e ele cumpriu as leis dos homens, mesmo coisas que às vezes os discípulos falavam, como os impostos, né? Os discípulos falavam: nossa, mas você vai entregar dinheiro, fazer os impostos, pagar impostos para essas pessoas, né? E Jesus ainda assim, ele entregou. Por quê? Porque ele cumpria a lei. Então Deus, ele jamais vai dar um jeitinho, ele jamais vai dar um caminho alternativo, ele jamais vai, sabe? Ele não vai fazer esse tipo de coisa. Deus, é um Deus de justiça, ele é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça também. E para ele, o casamento é importante, sendo uma simbologia, sendo uma lei dos homens, mas é algo importante. Claro, existe também a bênção do padre, do pastor ali na igreja, então isso também é importante, mas você casar é algo importante para Deus. E até esses dias eu tava no trânsito e eu tava indo assim, tinha muita fila e eu queria ir por um caminho alternativo que não era o correto a se fazer, né? E aí eu fiquei tentada a pegar o caminho alternativo, porque tava todo mundo fazendo isso. E aí eu falei assim: quer saber? Eu vou pegar esse caminho alternativo aqui porque eu tô atrasada, tá uma fila enorme, vou fazer isso. E aí
É incrível que crente não peca em paz, né, minha amiga? Depois que tu vira crente, depois que tu conhece Jesus, tu não peca em paz. Tu pode até pecar, mas Deus vai te incomodar, Ele vai te mostrar que tu tá errando. Então a gente sente no coração quando você não tá fazendo certo. E aí naquele momento que eu pensei em ir pelo caminho alternativo, que não era o correto, Deus falou comigo. Ele falou assim: filha, não adianta tu ir na igreja, não adianta tu orar me pedindo X, Y, Z coisas, não adianta você fazer o melhor pro teu irmão lá na igreja, ou tu fazer o melhor dentro da tua casa, se quando ninguém tá vendo, você fizer algo errado. Por quê? Porque as bênçãos não vão alcançar a sua vida quando você estiver fazendo coisas erradas. Você precisa fazer o certo, principalmente quando a gente está agindo de forma consciente, porque às vezes a gente erra de forma inconsciente, né? E Deus não nos cobra por aquilo que a gente não tem informação, mas quando você sabe, você está fazendo errado, Deus vai cobrar, né? Então eu achei interessante de trazer isso aqui pra vocês, porque quando a gente tá fazendo algo errado, a gente vai sentir um incômodo. E só pelo fato de você ter me mandado essa pergunta, amiga, é porque Deus já está te incomodando. A Bárbara mandou assim: 34 anos, queria me casar, ter filhos, estava noiva, mas ele rompeu 2 meses. Poderia orar por mim? Ai, Bárbara, eu fico triste por você. Mas assim, algumas coisas a gente vê como tristeza, mas muitas vezes são livramentos de Deus. Então, veja isso como uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade de Deus pra tua vida, de encontrar aquilo que realmente é pra ser teu. Eu entendo que pra nós, mulheres, o relógio biológico, ele toca ali, né? Ele tem um limite e a gente fica preocupada com isso. Mas a gente sabe também que hoje existem vários recursos, que hoje é muito mais fácil pra mulher ter uma gravidez mais tarde. E se for o caso, vai realmente procurar, sabe? Entender como que tá a sua saúde, como que tá o seu corpo. Ora, entrega pra ele o seu relacionamento, o seu futuro esposo. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar se você honrar ele, se você buscar ele em primeiro lugar. A Paty perguntou se a gente ainda pretende ter mais filhos. Amo acompanhar vocês. Deus abençoe. Beijo, Paty. Obrigada pelo carinho. Eu sempre quis ter 3 filhos, mas o meu marido sempre quis ter 2. E assim, sendo muito sincera, depois que eu tive 2, eu falei assim, não vai rolar ter mais, porque é muita doação, a gente sabe, né? Muita doação do nosso tempo, de dinheiro. E eu não tenho hoje saúde psicológica, eu acho, pra ter mais filhos, sabe? A gente sabe onde aperta o nosso calo, né? Então, a gente não pretende ter mais filhos. Inclusive, meu marido já fez vasectomia. Eu uso DIU, tudo pra garantir que não vai vir mais baby. Mas assim, eu tenho uma amiga que ela engravidou tendo DIU e o marido tendo feito vasectomia. Então, assim, se é da vontade de Deus, gente, se é da vontade de Deus, vem, né? Mas pela nossa vontade, não teremos mais. E por último, vou responder aqui a pergunta da Dai. Tem alguma dica para ter mais prazer em cuidar da casa? Dai, eu acho que a gente precisa romantizar a nossa rotina. As pessoas criam um problema. Tô tentando encontrar a palavra, mas não tô conseguindo falar. Problematizar. Ai, gente, esquece. Mas as pessoas criam problema hoje em dia em cima da romantização das coisas. E eu acho que a gente precisa romantizar, sabe? A gente precisa romantizar nossa rotina, nossa vida, nosso casamento. A gente precisa romantizar. A gente se ilude com as coisas que acontecem nas novelas. A gente acha o máximo com aquele romance lindo. E a gente não tem coragem de fazer isso na nossa própria casa. Então, eu acredito muito que a gente precisa ter pequenos prazeres. Então, assim, se ter uma mesa bonita, visualmente bonita, agradável, é uma coisa que faz diferença pra você, faça isso na sua casa. Isso é uma coisa que faz diferença pra mim. Então, eu amo ter uma mesa posta, uma mesa bonita, com apoio de prato bonito, sabe? Com uma louça bonita. Isso são coisas que me dão, assim, ó, grandes prazeres. E aí, eu gosto de ver a casa bonita, bem arrumada, cheirosa, pra poder montar essa mesa, pra poder ter esses momentos de prazer com a minha família. Então, encontre pequenos prazeres, sabe? Eu acho que isso faz total diferença na nossa rotina, na nossa vida, pra você conseguir amar mais cuidar da sua casa. E uma outra coisa é você realmente seguir pessoas que te inspirem a isso. A gente é muito influenciada, pode ser influenciada positivamente ou negativamente. Então dá uma olhada quem você tá seguindo, o que essas pessoas fazem, o que elas te induzem a fazer. Analisa também a sua energia masculina, pra ver se você não tá muito masculinizada, né? Se você realmente tem
tem tempo para isso, porque às vezes a gente não tem tempo, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, a gente tá exausta. Então encontre esses pequenos prazeres na sua rotina. Finge que você está num filme bem linda, bem, sabe, bem maravilhosa, cuidando da casa. Acho que isso ajuda, sabe? Encontrar, assim, essas pitadinhas de gostosuras no nosso dia a dia. E por aqui vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá me seguir no Instagram, se você ainda não me segue por lá. Deixa o joinha nesse vídeo que é super importante. Deixa seu comentário também. Super beijo, fiquem com Deus. Tchau!